povo de Deus. É isso. Temos que buscar o Senhor. Porque o Senhor mesmo disse: buscai o Senhor quanto se pode achar. Invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto de nós. Estou aqui no monte para fazer vídeo, mas não é muito bom, né? Porque a internet fica ruim. Mas eu estou aqui vim buscar mais do Senhor. Já orei, cheguei aqui, era 2 horas. Já orei, já clamei. E agora a gente vai louvar o Senhor. Deus tem livramento para a nossa casa, nossa família. Deus tem livramento e Deus também tem proteção para nós, para a nossa família. Irmão, começou a chover aqui no monte, que tem pouca pessoa no monte, mas tem pessoas aqui no monte. Começou a chover, mas só que aqui é cheio de árvore, então as árvores, ela para mais a chuva, Eu disse, Senhor, o sol está muito quente hoje, não vou levar sombrinha, E aí vim sem sombrinha, porque aqui em São Paulo está quente demais, então eu não achei que ia chover, por isso que o Senhor disse, orar e vigiai, porque não saber o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir, mas Ele virá. Então nós temos que estar ligados em sinais, Ao mesmo tempo que está fazendo sol, está chovendo, Mas o Senhor, Ele nos guarda, Eu já louvei ao Senhor, já orei, Eu cheguei mais cedo no monte, já fiz minhas orações ao Senhor, já fiz minhas petições, E agora nós vamos louvar a Deus. E eu vou trazer uma pequena mensagem. Não vou me demorar, que ainda vai ter culto hoje na igreja, com o pastor Gabriel e a Denise, ali da igreja, a igreja Pentecostal Aliança com Deus, Ministério Casa de Oração, que fica ali no bairro, de Itaquera, na rua Etelvina. Então, sábado à noite temos círculo de oração ali, E cultos também, Vamos ter o culto, círculo de oração. Glória a Deus, glória a Jesus, porque é tudo completo, Oração, palavra e louvor. Glória a Deus, porque o círculo de oração é o culto também. Glória a Deus, então é tudo completo. Porque tem igreja por aí que nós só vê, ou é círculo de oração, é só oração. Não, tem que ter mais oração, Tem que ter oração, mas tem que ter a palavra e louvor, porque é um culto também. Glória a Deus, glória a Jesus. Então hoje nós temos o culto de oração. Aleluia, Então vamos louvar o Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus, que o Senhor me trouxe aqui nos montes, meu Pai, hoje à tarde. Meu Deus, eu te peço proteção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. Meu Deus, proteção pelas almas. Meu Deus querido, dá o livramento, Senhor. Entre com salvação, entre com libertação, dentro do nosso lar, Senhor. E o grande livramento, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, joga por terra todo mal contra a vida do teu povo e contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos louvar o hino da harpa 84. O Senhor diz assim para mim e para você através deste hino. Não perturbes o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca dos leões, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto, vento após, do céu um fogo e um furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto, viu a mim, apedrejado consumiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou,
E onde estás? Também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estais? Também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Então pede, minha irmã, com fé, com fervor, e o Senhor nos dará o Consolador. Missionária Denise, quem é o Consolador? É o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece. Mas eu e você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, porque nós conhecemos a Ele. Então nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Cada dia mais se encher do Espírito Santo. Né? Porque se você não se encher do Espírito Santo, né, não tem, né, como você deixar o pecado. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence a mim e a ti, né, a não pecar contra Deus. É o Espírito Santo que convence a mim e a ti, não andar da maneira que nós quer, não andar da maneira que nós achamos que devemos andar. Não, porque é o Espírito Santo que me guia e que te guia. É o Espírito Santo de Deus que diz para mim e para você o que podemos fazer, o que não podemos fazer. É o Espírito Santo de Deus, né, que ensina a nós se proceder a caminhar na presença de Deus. É o Espírito Santo que nos ensina, né, a agradar a Deus e fazer a vontade de Deus e o querer do Senhor. Por isso que nós temos que buscar a presença do Espírito. Porque Jesus disse que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador fiel, o Espírito Santo de Deus, que habita em nossa vida, que habita na vida daqueles que nele crê, que habita na vida daqueles que nele busca. Então busca o Espírito Santo, né? Tem que sempre buscar o batismo com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizado, precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque tem dois batismos, tem o batismo das águas, mas também tem o principal, que é o batismo com o Espírito Santo. Porque o Senhor nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, para nós ter poder e autoridade, para fazer a obra do Senhor, para falar em novas línguas, né? Para pisar na cabeça de serpente e escorpião, aleluia. E se beber algo mortífero, não lhe causará dano nenhum. Aleluia. É por isso que o homem tem que se revestir de Deus. O homem tem que buscar a força de Deus. O homem e a mulher tem que buscar o Espírito Santo, que intercede por nós com gemido inexprimível. Vamos adorar a Deus ainda com outro hino da harpa. Aqui está chovendo, né? Um pingo grosso, né? Mas aqui onde eu estou debaixo de uma árvore, né? E Deus tem feito a árvore, né? E essas árvores, na hora da chuva, na hora do vento, na hora da tempestade, ela nos protege, né? Abaixo de Deus. Vamos também louvar o hino da harpa 2. Né? Cheguei aqui no monte, eram umas 2 horas. 2 horas não, acho que eram quase umas 3 horas da tarde. Né? Estava ali gravando, né? Ali no meu canal do YouTube. Só que a internet aqui não pega perfeita. Então fica embaçado e não fica muito boa. Né? Mas aí eu faço o vídeo, gravo, depois eu jogo lá no canal. Glória a Jesus. Povo, busca o Senhor. Né? Sai do acomodismo, vai para o monte buscar o Senhor. Faz vigília, buscar o Senhor. Porque ele diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dele enquanto ele está perto de nós. E vai chegar um tempo que muitos vão querer buscar e não vai encontrar mais. Então é tempo de eu e você buscar o Senhor. Né? Não vamos demorar, né? Chega até umas quase 3 horas. E hoje ainda vai ter o culto, né? Com o pastor Gabriel, missionário Denise. Glória a Jesus, às 7 horas. Mas primeiro nós temos que se revestir para fazer a obra do Pai. Porque o monte é revestimento. Você que não gosta de vir para o monte, procure vir para o monte. Porque todas as batalhas que Jesus enfrentou, ele subiu ao monte para orar e clamar ao Senhor. Para se fortalecer, para poder suportar as lutas e as batalhas da vida. Vamos louvar aqui o hino da harpa. Estou procurando aqui, que essa minha Bíblia é nova. Mas é o hino da harpa 4. Oh, aleluia. Um momentinho que a gente chega lá. Oh, aleluia. Que saudosa lembrança. Hino 2, da harpa cristã. Gosto muito desse hino. Né? Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus.
Oh, aleluia. Vamos baixar aqui. Oh, que saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor me voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas daqui. Lá está meu bom Senhor lá no céu, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosa os pés daqueles que boa nova leva para os infiéis. Os que procuram chegar ao seu regaço social, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas daqui dessa terra. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança do que vigia por ti, pois ele recebe força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao seu regaço social, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas daqui. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Vamos louvar o Indá ou vamos louvar o hino, né? Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabe quem eu sou e mesmo assim se importais comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outras palavras faz-me necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavra pra te descrever, Espírito Santo, amigo, abrigo, consolo, renovo. Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemido inexprimível, a todo tempo vem me conceder, que eu sou dependente de Deus.
não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tu és santo, tu és santo. Que outra palavra faz-me necessária pra te descrever? Tu és santo, sim, meu Deus, tu és santo. Que outras palavras pra te descrever? Espírito Santo, amigo, abrigo, consolo, renovo. Espírito Santo de Deus, que falas comigo, que oras por mim com gemido inexprimível. A todo tempo vem me conceder, que eu sou dependente de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo de Deus, tu és santo, tu és santo. Que outras palavras pra te descrever? Espírito Santo, amigo, abrigo, consolo, renovo. Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que oras por mim com gemido inexprimível. A todo tempo vem me conceder, que eu sou dependente de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Então, meu irmão e minha irmã, peça ao Espírito Santo para não se retirar de você, porque Davi disse para o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não retire de mim o teu Santo Espírito, porque o homem sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, ele é como a folha seca, levada ao vento para lá e para cá. Por isso que você tem que buscar, meu irmão e minha irmã, a presença do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos convence a não pecar contra Deus. Não peque contra o Espírito Santo. Você procure buscar a presença do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que só vai ser salvo aquele que tiver o selo do Espírito Santo. Aleluia! É só quem tiver o selo, a presença do Espírito Santo, que Deus vai salvar. Porque o Senhor disse que nós temos que ter o selo. O selo é o Espírito Santo. Jesus, como ele desceu as águas, quando ele foi batizado pelo João Batista, a primeira coisa que repousou sobre o ombro de Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Renecanta, renecai. Renecanta, renecai. Então, minha irmã, meu irmão, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter o selo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não será salvo, porque a palavra de Deus diz que só vai ser salvo aquele que tiver o símbolo do Espírito Santo. Quem tiver a presença do Espírito Santo, esse sim é o Filho de Deus. Jesus, quando ele desceu as águas, a primeira coisa que se repousou nos seus ombros foi o Espírito Santo, para confirmar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que buscar a presença do Espírito Santo. Pai do Senhor, minha irmã, você tem que buscar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence não pecar. É Ele que nos convence a andar de qualquer jeito. Não é para andar de qualquer jeito, não. Tem que buscar o Espírito Santo para Ele te convencer. Hoje em dia as igrejas não tem mais o batismo com o Espírito Santo, porque não estão buscando mais o batismo com o Espírito Santo. O povo está entrando na igreja do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Aleluia. Não tem mudança. Aleluia. Está o mundanismo dentro da igreja.
Porque o povo não quer buscar mais a presença de Deus. O povo não quer mais buscar a presença do Espírito Santo. E anda de qualquer jeito. Anda de qualquer jeito. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não anda de qualquer jeito. Não anda nu, não anda nua, não anda devassa. Não anda fazendo as coisas que não agradam a Deus. Aleluia. Tem que buscar o Espírito Santo para convencer você que você não pode andar nua. Porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo para te convencer a não pecar contra Deus. Porque o salário do pecado é morte. Aleluia. Mas o dom gratuito é a salvação. Glória a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, procura orar mais. Procure se encher da presença do Espírito Santo. Você pode ser batizado na sua casa com o Espírito Santo. Se você buscar Ele em todo o seu coração. Se você orar e pedir a Ele para ser batizado. Imediatamente Ele repousará sobre ti. E te batizará com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Porque é Ele que vai te convencer. Não pecar contra Deus. É Ele que vai lhe dar força a você permanecer na presença de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos agora trazer uma palavra do Senhor para nós encerrar nesta tarde. Glória a Deus, glória a Jesus. Procure ir para os montes, procure buscar o Senhor. Não fica dentro da tua casa, cocheando em dois pensamentos, no seu acomodismo, na frente da televisão, na frente do Facebook, na frente do Instagram. Ah, meu Deus, ah, Senhor, visita, meu Pai, cada um nesta tarde, Senhor. Meu Deus, tira o acomodismo, Senhor. Tira a preguiça do meio do teu povo. Tira o desânimo, o cansaço. Meu Deus, em nome de Jesus da vitória. Minha irmã, na hora que eu estava louvando este louvor, aleluia, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, né? Eu senti a presença de Deus muito forte. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos aqui deixar aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Êxodo. Glória a Deus. Êxodo 32. Glória a Jesus. Diz assim o Êxodo 32. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo Arão e disseram-lhe: levanta-te e faz nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burim e fez dele um bezerro de ouro de fundição. Então disse: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles. E Arão apregoou e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram oferta pacífica ao povo, e assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se e fogaram. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de ouro de fundição, e perante eles inclinaram-se e sacrificaram. E lhe disse: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, és que é um povo obstinado. O povo é obstinado e duro de coração, rebelde, que não obedece à palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, és que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: o Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com fortes mãos. Aleluia. Porque há de falar
os egípcios, dizendo: para mal o tirou para matá-lo nos montes e para destruí-lo da face da terra. Toma-te da ira do teu furor, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Lhe dá-se, multiplicarei as vossas sementes como a estrela do céu, e darei as vossas sementes a todas estas. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, esta terra, de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Vamos soltar aqui, povo de Deus, glória a Jesus. Esta é a mensagem que Deus deixa para mim e para você nesta tarde. Eu creio que esta mensagem vai chegar a muitos ouvidos, porque o povo tem se corrompido. O povo está igual ao povo do passado, deixando Deus verdadeiro, deixando de adorar o Deus verdadeiro, para servir, né, os seus deuses estranhos, seus deuses alheios, que tem boca, mas não fala, que tem pé, mas não anda, que tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. E para que nada preste esses deuses estranhos. Então Deus castigou aquele povo, Deus ia matar aquele povo. Mas Moisés, ele orou, pedindo a Deus que não matasse o povo não, por cada aliança que Deus fez com Jacó, Isaque e Israel. Pedindo a Deus para Deus retirar a ira dele de sobre o povo, né? Mas o Senhor também disse para Moisés, né, que era para Moisés descer com a tábua da lei, né? E Moisés desceu. Quando Moisés desceu, viu o povo adorando o bezerro de ouro. Você está adorando o bezerro de ouro? Você sabe com que foi feito o bezerro de ouro? Foi feito com seus brincos na sua orelha. Foi feito com as correntes, com seus colar e com sua joia. Por isso Deus abomina essa prática de joia. Deus abomina estas práticas, porque estas práticas é satânica, estas práticas é diabólica, estas práticas é dos deuses estranhos alheios. Aleluia! Foi isso que eles pegou os seus brincos, pegou a sua joia, pedindo a Arão que fizesse um deuses para ele adorar. E Arão pediu para eles tirar as suas joias. Arão pediu para ele tirar os seus brincos. E ali disse que fundiu e fez um bezerro de ouro com as suas próprias joias, né? Então isso é coisas pagãs. Pare de estar pecando contra Deus. Deixa de ser vaidosa, deixa de ser vaidoso, que estas práticas satânicas, estas práticas do povo pagão, do mundanismo, aleluia. E porque você ainda não se arrependeu, e ainda se encontra no seu mundanismo, ainda se encontra igual ao mundo, praticando as coisas do mundo, aleluia. O Senhor diz que ama o mundo e as coisas que no mundo há, né? Esse não serve a Deus. Para você servir a Deus e agradar a Deus, você tem que aborrecer o mundo, você tem que aborrecer a você mesmo, você tem que aborrecer a sua própria carne, para servir a Deus em espírito e verdade. Deus disse: cadê a diferença? Nós temos que fazer a diferença. O mundo não serve a Deus, e você que diz que serve a Deus, por que você está igual ao mundo? O Senhor diz que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Aleluia. Então procure se converter, procure deixar o mundo e as coisas que no mundo há, para servir o Pai em espírito e verdade. Glória a Deus, glória a Jesus. Esta é a mensagem. Tem muitos adorando o bezerro de ouro, e quando Deus manda a gente pregar, ainda quer se levantar contra a palavra de Deus, contra o profeta e a profetisa do Senhor. O Senhor está dizendo que é pecado, é vaidade você andar com colar no pescoço, com brinco, com as suas maquiagens. Você sabe de quem pertence a maquiagem? É da pombagira. Você sabe de quem pertence estas vaidades? É de Satanás. O Senhor diz que Ele é contra os vaidosos, e os vaidosos não herdarão o reino de Deus, porque Deus é contra essas práticas. Deus é contra os vaidosos, Deus é contra as vaidosas. Deus disse que viu mal sobre a terra, era a vaidade do povo. O povo é vaidoso, aleluia. Não quer largar suas vaidades, não quer largar as suas mentiras, não quer largar os seus costumes satânicos e diabólicos para adorar Deus. Não, o Senhor disse: venha como estáis, mas não vai permanecer. Aleluia. Mas muitos não querem renunciar a si mesmo para servir a Deus. O que foi que Deus disse, que Jesus disse para o jovem rico? Ele disse: bom mestre, que faço eu para dar a vida eterna?
Jesus disse, porque chamai de bom? Não sabei que bom só é Deus. Porque ele pensou que Jesus ia se agradar das palavras dele. Ele disse, o Senhor disse, tu conheces os mandamentos. Ele disse, sim, conheço e já obedeço desde a minha mocidade. Aleluia. E disse que Deus se agradou do mancebo. Que disse que aquele mancebo era um jovem de qualidade. Era um jovem religioso que andava na sinagoga. Creio eu que ele era um porteiro. Ele conhecia a lei, mas não obedecia a lei do Senhor. Era um fariseu. Quanto fariseu em nosso meio conhece a lei, mas não obedece. Eu trabalho ali dentro de uma sinagoga. É um bocado de fariseu. Aleluia. Quem está ali com a Bíblia na mão, mas não está vivendo a palavra de Deus, nem sequer crê em Jesus. Ele só obedece o Velho Testamento, mas o Novo não obedece. Que ele não quer reconhecer Jesus como Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E é um bando de fariseu. Aleluia. Conhece a lei, mas não obedece. Assim era aquele jovem rico. Disse que Jesus se agradou dele quando ele disse que ele já obedecia desde a sua mocidade. Mas tinha algo no coração daquele jovem que estava impedindo ele receber a salvação, que era a sua riqueza. Jesus disse assim, você me disse que você já conhece os mandamentos que obedece, mas falta um ainda. Pegue tudo que você tem, né? E dê aos pobres. Disse que aquele jovem perdeu a sua salvação porque ele não quis renunciar à sua riqueza para entrar no reino de Jesus. Porque para nós entrar naquele reino, nós temos que deixar toda a bagagem, toda a mentira, toda a imundícia dessa terra para servir a Jesus, para entrar no reino dele. Ele disse, quem entrará no meu reino? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, aquele que deixou o mundo e as coisas que no mundo há, para servir o Pai e Espírito de verdade. Diz que o jovem rico perdeu a salvação. Ele preferiu perder a salvação, mas não fez o que Jesus mandou. Foi dar a riqueza dele para os pobres, porque ele achou que a riqueza dele nunca iria acabar. Mas a riqueza deste mundo é passageira. Esta riqueza é passageira, tudo é passageiro. Aleluia. E o jovem rico morreu sem Deus, sem paz e sem salvação, e deixou a riqueza dele lá para quem queria desfrutar. E ele não entrou no reino de Deus, porque o Senhor Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque o Deus do rico é o dinheiro dele. O rico, ele não quer renunciar à sua riqueza para servir a Jesus. Mas não é só a riqueza que impede alguém entrar no céu, não. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar a si mesmo, a sua vaidade, para servir a Jesus. Aleluia. Porque nós temos que renunciar a nós a cada dia. Que Jesus disse, quem bebia não beba mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem fornicava, não fornique mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem mentia, não menta mais. Aleluia. Então nós temos que deixar tudo isso. Quem é vaidoso, deixa a vaidade também. Porque Jesus não gosta desse tipo de coisa. Nosso Jesus é santo. E ele existe santidade em mim e de ti. Então aquele povo ali, pelo momento, eles perderam a salvação, porque eles fizeram o bezerro de ouro para adorar, com seus colar, com as suas correntes. Muitos pastores não pregam mais sobre isso, por causa do dízimo das ofertas. Se eu for tocar na vaidade do povo, o povo vai sair da igreja, não vai mais dizimar, não vai mais ofertar. É problema do povo. Foi que Saul disse, Deus mandou Saul matar o rei Agag. Deus usou o profeta Samuel para ir até Saul e dizer para Saul, matasse o rei Agag e todo o povo lá, daquele povo que não agradava a Deus. Mas disse que Saul, quando chegou lá, não matou o rei Agag, só matou o que ele quis. Deus mandou matar as crianças, velho, novo, até os animais, e principalmente o rei Agag, que era um dos piores. Aleluia. Mas disse que Samuel disse que Saul não matou, não, nem o rei Agag, não matou as feiticeiras que Deus disse que era para matar, todo feiticeiro e todo agoreiro. Mas disse que Saul só matou quem ele quis matar.
ainda deixou uma pitonisa, que é uma feiticeira, chamada de pitonisa, a goreira. Deus mandou Saul matar tudo essa raça que não presta. Porque Deus mata tudo, Deus arranca tudo pela raiz. O mal, Deus arranca tudo pela raiz. Deus não deixa nada do mal vingar. Por isso, quando Deus mata alguém, quando alguém é mau, Deus mata todos. Deus arranca por a raiz. E Deus mandou Saul matar o rei Agag, seus animais, todo o povo da linhagem do rei Agag. Só que Saul não matou. Saul não matou uma feiticeira. Saul não matou o rei Agag. E Saul não matou todos os animais que Deus mandou ele matar. Mas diz que ele escondeu o rei Agag, ainda pegou alguns animais e ainda escondeu. Mas nada fica escondido diante da presença de Deus. E Deus mandou, aleluia, o profeta ir lá na casa de Saul. E lá vai Samuel na casa de Saul. E quando chegou lá na casa de Saul, disse que viu o rugido do boi. Viu algum rugido. E disse que Saul disse: que rugido é esse? Que rugido é esse, Saul? E disse que Saul disse para Samuel: foi o povo que trouxe os animais para ofertar a Deus, mentindo, porque Saul desobedeceu a Deus e sua palavra. E disse que quando o profeta, viu o rugido do boi, disse que imediatamente ele disse: rasgado fosse o reinado, Saul, porque você desobedeceu a Deus e sua palavra. E Saul queria botar, ele queria botar a culpa no povo, dizendo que foi o povo que tinha pedido para poder pegar alguns gado, alguns boi, para oferecer a Deus. Mas só que Deus usou o profeta Samuel e disse para Saul: Saul, Deus não tem prazer no sacrifício, mas sim na obediência. Deus não tem prazer no sacrifício, não. Deus tem prazer que nós obedeçamos a sua palavra, viva a sua palavra e execute a sua palavra. E diz que Saul foi morto, aleluia, foi morto porque ele não obedeceu a Deus. Ele foi para a guerra com a sua família toda. Diz que morreu Jonas, 3 filhos de Saul morreu na guerra. Diz que Saul e seus 3 filhos morreu na guerra. E aqueles que foram com ele também morreu na guerra. E quando Saul viu que seus 3 filhos já estavam mortos, Saul viu que aquele povo que foi para a guerra com ele já estava morto. Diz que Saul chamou alguns dos seus flecheiros, para alguns dos seus flecheiros matar ele, para ele não ser morto pelos filisteus. Mas disse que os flecheiros não quis matar Saul. Então disse que Saul pegou a espada, a sua própria espada, e se lançou em cima da sua espada e se matou. Aleluia! Glória a Deus! Por quê? Porque foi rebelde à voz de Deus. Deus está dizendo que é melhor a gente obedecer do que ser sacrificado. Muitos não querem obedecer mais a palavra de Deus. Então aconteceu com Saul isso. Aleluia! Aconteceu com Saul isso, porque ele não obedeceu a Deus. Então Deus não era mais com Saul. E quando Saul foi para a peleja, disse que seu filho Jonathan, o que Davi mais gostava, morreu ali naquela peleja. Seus 3 filhos morreu. Quando ele viu o povo tudo morto, ele pediu para os flecheiros matar ele. Porque ele não queria ser morto pela mão do inimigo, não. Ele queria ser morto. Ele pediu para matarem, mas os flecheiros não matou. Disse que ele mesmo pegou a espada e se lançou em cima dela e se matou. E disse que alguns dos flecheiros, quando viu Saul morto, também pegaram a espada dele e se lançaram em cima da espada também e morreram. Foi uma matança braba, foi uma morte braba. Sabe por quê? Por causa da desobediência a Deus e a sua palavra. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos obedecer a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus não tem prazer no sacrifício de tolo, mas sim que nós obedeçamos a sua palavra e execute. Aí está a palavra do Senhor. Glória a Deus, não vou me demorar, que eu cheguei aqui foi 2 horas da tarde. Mas essa é a palavra do Senhor. Vamos obedecer ao Senhor. É melhor a gente obedecer a Deus do que ao homem. É melhor temer a Deus. Que o Senhor disse, é melhor temer a Deus, que tem o poder ainda de matar e ainda lançar a alma no inferno. Tema a Deus esse sim. Nós temos que temer, porque Ele, ainda além de matar, ainda tem poder de lançar a alma no inferno. Esse
Assim nós temos que temer. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, minha irmã, fica esta palavra. Deus me dando as passagens aqui, falando sobre Saul. É muito forte a passagem de Saul. É muito forte. Saul mesmo se matou, porque ele não obedeceu a Deus e ele sabia que ele ia ser morto pelos seus adversários. E ele, para não ficar envergonhado, sendo morto pelos inimigos, ele mesmo se lançou na sua flecha e ele mesmo se matou. Por quê? Porque Deus não era mais com Saul. Saul, ele virou até uma bruxa, consultou até a feiticeira, né? Saul, ele foi totalmente rebelde, disse que ainda foi pior do que a bruxa, a feiticeira, porque ele conheceu a Deus, andava nos caminhos de Deus, aí desobedeceu a Deus, Deus se retirou da presença da vida de Saul, e Saul foi consultar uma feiticeira. Quanta pessoa no pecado, saindo da igreja, saindo da presença de Deus, para consultar feiticeiro, para consultar feiticeira. Você vai morrer nas suas práticas, se você não se arrepender, se você não se arrepender e voltar logo para os caminhos de Jesus. Aleluia. Então se arrepende enquanto é tempo. Aí está a palavra do Senhor. E quem tem ouvido, ouça com o Espírito da igreja. Ele está dizendo com você nessa tarde, através da serva dele aqui em cima deste monte. E se você tem ouvido, ouça com o Espírito na igreja. É melhor você obedecer do que ser sacrificado. Porque Deus não tem prazer no sacrifício. Mas sim que você obedeça a palavra dele e execute. Fiquem todos com Jesus. Até a próxima, o próximo vídeo.